Olá, seguidores do canal 70 vezes 7 Espiritismo. Meu nome é Marcos Rosa e hoje a gente dá continuidade ao nosso projeto Lendo há 2000 anos. Partindo para a nossa famosa recapitulação, você percebe da última leitura que Flamínio desencarna. O livro dá todo um enfoque, a chegada de Públio e sua família a Roma por ocasião desse desencarne de Flamínio e também porque já desejavam retornar a Roma, já que haviam passado aí mais de 10 anos sem a presença do pequeno Marcos, que agora já era uma criança. E, portanto, não tinha como mais a família reconhecê-lo, não tinha DNA naquela época, não é mesmo? Pois bem, eles retornam a Roma e ao chegarem em Roma, os dois filhos de Flamínio, Plínio e Agripa, recebem a família e você sabe muito bem que ali na família nós temos Flavinha, recuperada por Jesus Cristo e agora com mais de 20 anos, na flor de sua exuberância juvenil. E os dois rapazes ficam de queixo caído por Flavinha. Ocorre que Plínio tem mais aquela facilidade e ele então consegue, Plínio é o mais novo dos filhos de Flamínio, e ele consegue já uma aproximação maior com Flávia, ao passo que Agripa não vai ter o mesmo desempenho do irmão e vai ficar de cotovelo doendo. Pois bem, Flamínio desencarna. E ali quem está para receber Flamínio, o espírito que ali está, era Simeão. Bom, começamos agora o capítulo número 2 e nós estamos nas exéquias de Flamínio, no velório de Flamínio. E nesse velório de Flamínio, nós temos Fúvia e sua filha Aurélia. Lembra? Fúvia era casada com Sálvio. Fúvia, que era amante de Pilatos e estava enciumada porque Pilatos gostava de Lívia, esposa de Públio. Pois bem, elas estão ali conversando, mãe e filha, Fúvia e Aurélia, sobre aquelas figuras juvenis ali chamadas Plínio e Flavinha, que estão se namorando. A Aurélia, que tinha sido quase noiva de Plínio, não aceita isso e é insuflada por Fúvia, né? Fúvia também é dessas questões materiais, essas baixas vibrações, de egoísmo, de orgulho, de ciúme, né? E ela insufla, de lascívia, e ela insufla a filha. Como é que poderia, Aurélia, você deixar aquilo acontecer? Como Flávia consegue o Plínio assim? Só pode ser por culpa da Lívia. Tudo para a Fúvia, a culpada é a Lívia. E ela então faz toda uma história para a filha, né, que Lívia tinha relações escusas com Pilatos, e isso era algo que passa de mãe para filha, e que era por isso então que Flavinha tinha conseguido Plínio. A Aurélia conta para a mãe que na verdade ela ia aos circos com o Plínio, trocava beijos, o que para aquela época era algo por demais vergonhoso, né? Uma menina que já se entrega, até a própria Fúvia fala, mas como você ia para os circos com o Plínio e já se entregava dessa maneira? E aí a Aurélia dá aquela desculpa, né? Como assim, olha, a senhora também faz isso aí, a senhora também tem uns amantes, então, quer dizer, a baixa vibração é muito mais por conta ali de Fúvia e Aurélia do que de Lívia, muito ao contrário. Lívia está fervorosa em Jesus, ela é alvo de calúnias, de injúrias, né? Pois bem, o casal, além de causar ali um transtorno para Fúvia e para Aurélia, também causa um transtorno para Agripa, porque a Agripa não aceita, ele era o mais velho, não aceita ter seu grande amor arrebatado pelo irmão. Veja, no velório de Flamínio,
o que menos o espírito desencarnante precisa são de vibrações como essa. Mas nós temos todas essas vibrações aí para dificultar o desenlace material aí do espírito de Flamínio de seu corpo. Agripa, então, não suportando aquela história, vai até a mãe e conta para ela desse grande amor que ele tem por Flávia, e que ele não suporta. Até diz a mãe, se o Plínio não fosse meu irmão, a gente lavaria isso com sangue. Olha os irmãos brigando por conta da Flávia. Se não fosse irmão, lavaria com sangue. A mãe ouve aquilo, fica um pouco assustada e sugere para a Agripa uma viagem. Diz, olha, Agripa, não tem como, a Flavinha vai acabar casando mesmo com o Plínio, e não tem como, a gente na vida a gente tem que aceitar essas adversidades, essas dificuldades, a gente não consegue tudo o que quer. Então, para arrefecer seu coração, por que você não faz uma viagem? E aí a Agripa fala, tudo bem, mãe, obrigado pelo apoio. Ele se sente um pouco mais confortado e fala, não, eu aceito a viagem, mas eu quero ir com honras de Estado, eu quero ir com um militar, com todo o aparato militar. E a mãe diz assim, olha, eu vou tentar, junto à nossa comunidade social, né, nossos amigos, eu vou tentar isso para você. E a mãe, então, Calpurnia, vai conversar com Públio, senador, alto cargo, né? E fala com Públio. Públio diz que é difícil, mas que vai tentar. E nessa conversa que eles estão tendo, Públio, que tá louco para alguém falar assim, olha, Lívia é inocente, Públio, que você não perdoa ela, ele pergunta para Calpurnia, Calpurnia, você que é amiga de Lívia, será que eu estou errado, ela é inocente, o que você acha de Lívia? Ele vai chegar e perguntar para ela, o que você acha de Lívia? Torcendo para ela falar, ela é uma inocente. Contudo, Calpurnia vira e diz assim, olha, Lívia está se mostrando um pouco diferente no que pertine aí à questão das tradições familiares e das crenças religiosas, o que me causa uma estranheza, talvez porque ela deva algo aí do passado. Veja, quais são essas estranhezas? Primeiro, ela fica lá com a serva, com a Ana. Onde já se viu alguém da classe social dela ficar às voltas com as servas? Além disso, ela fica propalando um Deus único, e nós temos crenças em vários deuses. Então isso está muito errado, público. Quer dizer, a Calpurnia está achando esquisito o comportamento de Lívia. E ainda indaga de Públio, por que você foi deixar ela entrar nessa crença de Jesus Cristo? Por que você como marido aceitou isso? E aí Públio explica para ela que na cabeça de Lívia, quem curou Flavinha foi Jesus, ou seja, ele se esquiva. Eu não acredito nisso. Eu sou da ciência, do materialismo, não estou com essa história espiritual, não. Isso é coisa da cabeça de Lívia. Quem sou eu para fazer alguma coisa? E ele então se explica assim para Calpurnia. O enlace, o casamento entre Plínio e Flavinha acontece. Na data do casamento, quem aparece lá naquele... Porque lá tinha um local reservado para os mais íntimos. E nesse local reservado para os mais íntimos está nada mais nada menos do que Saul. Lembra do Saul? Saul, aquele escravo liberto por Flamínio, que lá atrás fora relegado às galeras por ter supostamente arremessado uma pedrinha no rosto de Lívia. Saul está ali observando o casamento, né? E com aquele ódio no coração, ele olha para Públio com essa sede de vingança e olha para Flávia, que está casadoira naquele momento, com uma paixão arrebatadora. O casamento acaba, Saul fica na casa de Flamínio, para onde os noivos vão e ficam, não é? Flamínio era pai do Plínio e eles foram para a casa de Flamínio. Saul dá uma desculpa para ficar ali, justamente para ter Públio sob suas vistas. E ele acaba conversando com Públio.
Públio fala com Saul sobre a Judéia, Saul era judeu, e Públio, desde a hora que ele viu Saul pela primeira vez, está assim, eu conheço esse rapaz, de onde será que eu conheço? Tem aquela história, ele meio que veio uma reminiscência daquela época lá, o nome Saul muito parecido, e ele indaga Saul se o pai dele não se chama André de Gioras. Saul nega. Saul diz que não se chama André de Gioras, o seu genitor. E Públio fica mais confortado, né? Isso realmente é coisa da minha cabeça. E deixa a história um pouco de lado. Saul fica satisfeito porque ele quer dar aso à sua vingança. Embora, caro seguidor, ele tenha Flávia no coração. E ele diz assim para si mesmo, olha, se Flávia que tinha se casado, se Flávia me aceitar, eu abandono essa vingança. Eu, inclusive, trago Marcos de volta. Ele sabia que Marcos estava com o pai dele. Eu trago Marcos de volta e acaba tudo. Agora, se Flávia não me aceitar, a vingança virá com a morte. Será que ele já não achava que Flávia não iria aceitar e por isso era só um subterfúgio para ele se desculpar de que a vingança era inevitável? Ora, porque Flávia era recém-casada. Muito bem, o livro parte então para Aurélia e Fúvia novamente. Elas vão para visitar um feiticeiro chamado Araxes, um egípcio feiticeiro, psicólogo na época lá, que gostava de dinheiro e fazia todo e qualquer tipo de feitiçaria, toda e qualquer tipo de feitiçaria para estragar um casamento, para conseguir um grande amor, enfim, elas foram procurar esse feiticeiro. E contaram a história de que a Aurélia gostava de Plínio. A Aurélia que inclusive tinha se casado com Emiliano, porque ela falou, eu não vou ficar a ver navios, eu queria o Plínio, não deu certo, eu vou casar com Emiliano. Mas ela já não estava gostando do casamento, já tinha assim alguns conflitos, e ela então vai nesse Araxes. O Araxes vira para ela, faz toda lá um salamaleque, né, todo um teatro, né? E diz, olha, eu se fosse você, não procuraria o Plínio. Plínio é um espírito que com você em outras vidas teve uma paixão, mas a Flávia é um espírito rival seu também de outras encarnações. Eu, se fosse você, não mexeria com o seu espírito rival. Se você tentar Plínio, ele pode acontecer dele ceder a seus caprichos. Aliás, é um capricho, você não ama ele, é só um capricho seu. Mas isso poderá causar em você um terrível futuro. Você poderá virar uma prostituta e ainda morrer com um golpe de espada. Elas não aceitam o que o feiticeiro disse. Fúvia tenta admoestá-lo. Ele lembra a Fúvia que o telhado dela é de vidro, que ela tem amante e tal. E elas ficam indignadas. A Aurélia vai embora. Logo em seguida, elas não se encontram. Isso não era marcado. Saul vai ter com Araxes. Saul vai até Araxes também querer, mostrando seu desejo por Flávia e querendo um trabalho para que Flávia fosse dele. Araxes diz a Saul que ele também não deve se aproximar de Flávia. Ele diz que em vidas passadas Saul foi um sacerdote no templo de Delfos e que ele levou Flávia à morte. Então ele diz, olha, não se aproxime, eu se fosse você, saía dessa ideia. E aí Saul, mais esperto que as outras duas que haviam saído, mostra um saco de ouro para o Araxes. Araxes gosta muito de dinheiro e Araxes diz assim, vão acontecer várias rusgas no casamento de Flávia e de Plínio. Faz o seguinte, você tem uma viagem para ir, vai para essa viagem, deixe essas rusgas acontecerem, depois você volta numa hora mais propícia.
Aí ele pergunta, não adianta nada a gente fazer nada? Não, volte nessa hora mais propícia. O que eu posso te dizer é que não é só você que gosta de Flávia. O Agripa, irmão do Plínio, também gosta dela. Saul sai satisfeito, paga o ouro para Araxes, sai satisfeito, e na primeira oportunidade que ele tem de conversar com Flávia, ele planta a semente do ciúme em Flávia, dizendo, ei Flávia, estou sabendo que a Aurélia tem ido a feiticeiros aí de Roma, porque ela não aceitou o fim de seu relacionamento com seu marido aí, com o Plínio, e ela tá querendo tomá-lo de você. E vai embora, ele planta o ciúme. Veja, o casamento de Flávio e Plínio está às voltas com outros personagens. Aurélia desejando Plínio, Agripa e Saul desejando Flávia. Isto é uma receita que não vai dar certo. Pois bem, o livro então corta para Lívia. E Lívia está solitária. Lívia não tem a companhia de sua amiga Calpurnia, pelas razões já explicadas aqui. Ela está desconfiada, né? Calpurnia desconfia de Lívia. Ela não tem intimidades com o marido por conta de toda também a história que você já ouviu falar nos vídeos anteriores. Vou deixar a playlist aqui para você. E Lívia tem quem? A Ana, a serva. E Ana está muito antenada com todo o movimento cristão que acontece. Um movimento que está sendo abafado pelos governos aí de Augusto, né? Que não quer esses partidarismos. E o que os cristãos têm feito? Eles se reúnem nas catacumbas. E toda vez que vai chegar alguém, vai ter uma reunião, vem um discípulo aí da Galileia, eles têm um sinal, que é o sinal da cruz, para se comunicarem. É uma senha de que vai haver uma reunião na catacumba. E quando vem um apóstolo da Galileia, a Lívia sempre vai. Lívia, que vai agora como Patrícia, nada mais de simples, ela vai como Patrícia com autorização do Públio. Naquela época o marido tinha que autorizar a esposa, ele aceitava. Lívia sabe dos perigos que ela corre, porque o governo romano não aceita esses partidarismos, não aceita o cristianismo, e ela mesmo assim vai como Patrícia, vai às reuniões das catacumbas. E o capítulo termina dizendo, olha, de todo o abandono, a única coisa que Lívia tem é o Senhor Jesus Cristo a dulcificar a sua alma. Semana que vem tem mais. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Até o próximo vídeo, pessoal!